A aviação Itapemirim, ou simplesmente ITA, em seus últimos anos foi a empresa de transporte rodoviário de passageiros brasileira, tendo sido considerada por muito tempo a maior do ramo no país e também na América Latina. Atua em diversas capitais do país, além de sua própria cidade de origem, Cachoeiro de Itapemirim. Em 21 de setembro de 2022, a primeira vara de falência e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a falência do grupo Itapemirim. Contudo, a marca Itapemirim passou a ser operada pela Suzano sob o nome de Nova Itapemirim, mantendo a clássica pintura amarela em seus ônibus. Venha conosco viajar nessa história completa da Itapemirim. Já chega deixando um like, se não é inscrito, se inscreve e compartilhe. Numa época em que o Brasil vivia fissurado pelo petróleo por conta da recém-descoberta do produto no estado da Bahia, o empresário capixaba Camilo Cola, já dono da ETA, empresa de transporte Autos, decide impulsionar seus negócios e funda em 4 de julho de 1953 a Aviação Itapemirim. Inicialmente com 70 funcionários e 16 ônibus, a nova empresa era reservada apenas a fazer viagens pelo Espírito Santo. Na época, a situação das estradas brasileiras era bastante precária. No ano de 1954, Camilo Cola vê o seu novo empreendimento crescer bem aos poucos quando a Itapemirim consegue aumentar sua frota para 22 ônibus. E com a empresa já ganhando condições de fazer viagens interestaduais, tendo seus primeiros destinos algumas cidades do Rio de Janeiro. Durante toda a década de 50, a empresa cresceu cada vez mais, das simples jardineiras que a Itapemirim oferecia aos seus passageiros. A aviação começou a adquirir seus primeiros novos ônibus da General Motors. Todavia, a manutenção e os reparos dos veículos eram feitos exclusivamente na oficina mecânica da empresa, que funcionava num barracão alugado. Para garantir a expansão da empresa, a Itapemirim começa a oferecer destinos para a região norte do estado do Espírito Santo. Posteriormente, a aviação começou também a oferecer outros destinos como Campos do Goytacazes e Niterói, no Rio de Janeiro, até finalmente atender a então capital federal do país, na época, o Rio de Janeiro. Nessa mesma época, é iniciada a construção de uma oficina de manutenção própria da Itapemirim, na cidade natal da empresa, Cachoeiro de Itapemirim. Já no final da década, a Itapemirim consegue incorporar um expressivo contingente de ônibus Alfa Romeo. 2 anos depois, a aviação começa a substituir toda a sua frota por novíssimos carros da Mercedes-Benz, tendo como principal vantagem de que os novos modelos da empresa alemã eram entregues já encarroçados, encurtando-se em meses o intervalo entre a compra do chassi e o reconhecimento do ônibus pronto. A partir da década de 60, num país ainda carente de infraestrutura em suas rodovias, a Itapemirim começa a atender também a região norte e nordeste, sendo que nesta última a empresa se consolida de vez no transporte de passageiros, mantendo esse sucesso até a cessão das operações em 2022. Em 1962, a aviação deixa de ser uma sociedade limitada para virar uma sociedade anônima. No ano de 1967, a Itapemirim adota seus veículos da cor que seria um dos maiores símbolos da empresa até hoje, o amarelo. Ao mesmo tempo, a aviação começa a adquirir seus primeiros monoblocos modelos O326 da Mercedes-Benz, cuja primeira linha a utilizar é a Vitória Rio, já contando o asfalto de todo o trajeto desse itinerário. Durante a viagem aos Estados Unidos, nos anos 1960, Camilo Cola conheceu alguns modelos de ônibus que possuíam 3 eixos e que eram bastante comum nas linhas rodoviárias americanas. Isso acabou por impressionar o patrono da linha Itapemirim, a ponto de querer introduzir esse tipo de modelo em sua empresa. Naquela época, nenhuma outra empresa brasileira do ramo de transporte usara um modelo de 3 eixos, e Camilo quis trazer a novidade ao Brasil, aproveitando o gigantesco crescimento da Itapemirim.
Com isso, em 1971, a Itapemirim começa a operar seus veículos de 3 eixos sob uma forte propaganda, investindo fortemente no conforto dos passageiros. Também era bastante comum de se ver a chamada rodonave fabricada pela Mercedes-Benz e a encarroçada pela Ciferal, que também conquistou o gosto dos seus usuários. A Itapemirim começa a prestar serviço também à cidade de São Paulo. Ainda nesse período, a Itapemirim passa a oferecer as linhas que interligavam diretamente a região sudeste do Brasil ao nordeste, consolidando ainda mais a participação da firma no ramo de transporte. Em 1973, a Itapemirim adquire a empresa Nossa Senhora da Penha, de Curitiba. Com isso, a empresa de Camilo Cola passou a atuar ativamente também no sul do país. Pegando carona no chamado Milagre Econômico Brasileiro, as empresas de Camilo Cola, que mais tarde passariam a originar o grupo Itapemirim, começavam a intensificar suas atividades, passando a abranger segmentos de turismo, agropecuária e mineração. Adentrando na década de 1980, com a frota de aproximadamente 1.500 ônibus, a Itapemirim dá um passo a mais na expansão. Ela compra a Única Autos Ônibus, empresa pertencente na época ao grupo Caio, que foi criada a partir de uma cisão da Única de Petrópolis, que só tinha uma única linha, operava na linha Rio-São Paulo. Com a compra, a Itapemirim extingue a Única, repassando a linha Rio-São Paulo para ela mesma. Paralelo a isso, a empresa lança em 1981 oficialmente os primeiros Tribus, alguns encarroçados pela Ciferal e a maioria pela Nielsen, com bastante publicidade. Em 1984, a empresa inaugura sua própria fábrica de ônibus, a Tecnobus, que seria responsável no final pelo lançamento da segunda geração do Tribus, gerando muito sucesso. Há indício de que esta carroceria foi inspirada nos modelos Marco Polo 3, naquela altura já não mais produzidos. No auge da linha de produção, ainda em meados dos anos 80, a Tecnobus chegou a fabricar um ônibus por dia. Na mesma década, adquire junto à Mercedes-Benz vários monoblocos 0370 e 0371, equipados com ar-condicionado para o serviço de leito rodonado. No final de 1989, a empresa lança o Tribus 3 e em 1995, a Itapemirim adquire junto à Mercedes-Benz mais monoblocos 0400 com ar-condicionado para a inauguração de um novo serviço, o Starbus, o primeiro ônibus executivo rodoviário de 3 eixos do país. Em 1999, o serviço foi reforçado com a aquisição de veículos da marca Buscar e de alguns exemplares do Tribus 4, lançado em 1997, equipado com ar-condicionado. O serviço convencional também foi reforçado pelo modelo Tribus 4 sem ar. Nessa época, Camilo Cola, já sendo proprietário de outras empresas, decide incorporar a aviação ao grupo Itapemirim, englobando-se mais de 30 empresas do empresário, a qual empregava mais de 20.000 pessoas na época. No ano de 1998, a empresa lança o Golden Service, que oferece o conforto de um ônibus-leito por uma tarifa econômica de um serviço executivo. Os primeiros carros que estariam no novo serviço eram inicialmente no modelo Tribus 4, fabricado pela empresa equipada com ar-condicionado, e depois vieram os carros da marca Buscar. No ano seguinte, o serviço de leito rodonave também foi reforçado com a aquisição de veículos da marca Buscar, na configuração leito. Ainda na época, a Itapemirim apresentava o Cinebus, o primeiro ônibus a possuir um telão a bordo, para exibir 2 filmes durante a viagem. No ano 2000, a aviação Itapemirim consegue manter um ritmo considerado de crescimento, se mantendo firme no mercado de transporte do Brasil. Contudo, a concorrência cresce com um destaque para seu maior rival, Gontijo, que em 2003 adquire a São Geraldo. A empresa passaria a enfrentar diversas outras dificuldades na segunda metade da década. Apesar disso, a empresa inicia a aquisição de veículos da marca Marco Polo pelo Paraíso 1200, com e sem ar-condicionado. Em 2008, morre a esposa de Camilo Cola, Ignez Massad Cola, originando uma disputa judicial entre os herdeiros. Nessa época, a empresa já acumulava uma dívida de 200 milhões de reais e amargava uma considerável queda nas vendas de suas passagens entre os anos 2005 e 2006.
Com a crise, a empresa não consegue adquirir novos ônibus, chegando a operar com mais de 10 anos de uso na maioria das suas linhas. Ainda em 2008, a empresa pega um empréstimo de 33 milhões de dólares do BNDES, constrói 2 terminais de carga nas cidades de São Paulo e Rio. Contudo, a empresa vê o negócio ir mal quando a demanda cai para muito abaixo do esperado. Buscando se reestruturar, a Itapemirim vende uma garagem em Brasília por 25 milhões de reais. Posteriormente, a empresa também decidiu vender mais 2 terminais de carga em São Paulo e no Rio de Janeiro, por 72 milhões de reais. E ainda vende a empresa Nossa Senhora da Penha, que era pertencente a Camilo Collor desde 1973, para o grupo Comporte, de Nenê Constantino, e parte do pagamento foi em 40 chassis da Volvo, uma novidade na empresa que até então nunca tinha chassis da Volvo. No ano de 2015, o grupo decide vender 40% da sua frota de veículos e transfere diversas linhas para a aviação Caiçara. Com isso, a Itapemirim operava apenas 50 linhas, que vale 43% da fatia do mercado em que atuava antes da venda. Na época, o diretor da operação da empresa negou que a empresa estivesse em um eventual processo de falência, mas admitiu que o número de passageiros caiu nos últimos anos até então. No dia 7 de março de 2016, a aviação Itapemirim entrou com um pedido de recuperação judicial diante do agravamento de sua crise, com dívidas ultrapassando a 300 milhões de reais, onde boa parte inclui-se dívidas trabalhistas. No fim de 2016 é anunciada a venda de 7 empresas do grupo a um outro do ramo transporte de cargas, bem como a fusão das aviações Itapemirim e Caiçara. Em 2017 é firmado um consórcio envolvendo as viações Itapemirim, Caiçara, Transbrasília e Rápido Marajó, visando a competitividade no transporte rodoviário de passageiros. Contudo, o mesmo acabou desfeito com a saída da Transbrasília e da Rápido Marajó. No fim de 2017, o grupo JSL, que locava os ônibus para Itapemirim e Caiçara, entrou em ação judicial de reintegração de posse contra a ITA. Recolheu grande parte da frota da empresa alegando falta de pagamento do aluguel e com isso acabou recorrendo a veículos de outras empresas para suprir a demanda das festas de fim de ano. Em 2019, a linha São Paulo-Curitiba passa a ter veículos da Aviação Garcia rodando a serviço da empresa. Em maio do mesmo ano, a Justiça homologa um plano de recuperação judicial da empresa, em que consiste no leilão de bens do grupo, para pagar dívida de aproximadamente 400 milhões de reais num prazo de 12 meses. Segundo o site oficial, a Itapemirim transportava 3.200.000 passageiros por ano, sendo uma das mais usadas pelos brasileiros. Ainda no site, a aviação atendia 2.000 localidades pelo país em 22 estados brasileiros, cobrindo 70% do território nacional, percorrendo 120 milhões de quilômetros por ano. Em 19 de abril de 2022, a Justiça bloqueia parte da empresa. Em 15 de julho de 2022, uma petição foi expedida para a empresa pedir a falência da aviação Itapemirim, sob a justificativa de que a empresa do grupo não tem condições de se recuperarem e que a atividade existente não justificavam a preservação da empresa e de que não cumpre mais a função social. A decisão também questionou a venda da ITA Transportes Aérea a uma empresa de consultoria por simbólicos 30 milhões de reais. Algumas empresas se habilitaram a dar continuidade a seus trabalhos. Anteriormente, a empresa não viu como vantajoso o interesse da Transconsult em retomar as operações do grupo. Além da Rico Transporte, a Aviação Garcia e a Suzantur também demonstraram interesse em arredar as linhas e imóveis. Em 20 de abril de 2022, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, suspendeu de forma cautelar todas as linhas pertencentes à empresa. Nesse mesmo ano de 2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o pedido em primeira instância e decretou a falência da empresa.
Depois de perder o recurso em primeira instância, a massa falida do grupo Itapemirim foi entregue para a empresa transportadora turística Suzano, ou Suzantur, em um prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12. Atualmente, a Suzantur opera ônibus urbano em Mauá, Ribeirão das Pires, Santo André e Diadema. Em 2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu arrematar os bens do grupo Itapemirim para tentar pagar os credores, ex-funcionário e empresa, cujo débito estimado chegaria a 2 bilhões e 200 milhões de reais. A aviação Itapemirim deixou um legado, sempre foi conhecida pela qualidade de seus serviços prestados.